Olá, pessoal! Aqui é a professora Rutiele, do canal do Cálculo, e o tema da aula de hoje é o vetor gradiente. Na última videoaula aqui da playlist, nós vimos sobre a derivada direcional. Nós vimos a definição da derivada direcional, que é um limite, quando h tende a zero, né, de um quociente de Newton, e vimos também um teorema que nos dá uma forma prática de calcular a derivada direcional. Esse teorema dizia que derivar a função f na direção do vetor u, que é um vetor unitário dado, basta fazer a derivada parcial em x multiplicar por a, sendo que o vetor u ele é dado por coordenada a, b, né? Então, vou multiplicar a derivada parcial e multiplicar por a, e a derivada parcial de y multiplicado por b. E nós vemos que isso daqui é fazer o produto interno desse vetor com esse vetor u. Então, esse vetor aqui, ó, derivada em x, derivada em y, produto interno com o vetor u dado é a própria derivada direcional da função f na direção de u, se essa derivada existe, ou seja, se a função f é derivável em qualquer direção u dada arbitrariamente. Esse vetor aqui, ó, que é o primeiro vetor desse produto escalar aqui, ele vai aparecer não somente no cômputo dessa derivada direcional, ele aparece em muitas outras situações. Dessa forma, nós daremos a esse vetor que aparece um nome especial, que é o gradiente de f. E a gente tem uma notação especial, a gente usa esse triângulozinho aqui virado para baixo, a gente escreve grade f, ou a gente escreve esse triângulo f, e nós vamos ler del f. Lembrando que toda essa videoaula foi retirada do livro Cálculo, volume 2, sétima edição, do autor James Stewart, que está disponível gratuitamente um PDF na internet. Então, a definição, nós vamos fazer a definição do gradiente. Se f é uma função de duas variáveis, então o gradiente de f é a função vetorial, gradiente de f, dado pela primeira entrada desse vetor, é a derivada parcial em x e a segunda derivada parcial em y. Isso aqui também pode ser escrito, né, fx na direção y mais fy na direção j. Lembrando que i e j são os vetores da base canônica do R2, ou seja, o vetor i é 1, 0 e o vetor j é o 0, 1. Vamos ver um exemplo. Se f de xy é seno de x é elevado a xy, como que fica aqui o nosso gradiente? O gradiente vai ser composto pela derivada em x, que está aqui, né? Que basta colocar aqui o y como sendo constante, derivar normalmente. A derivada em y, que derivada em y de seno de x é zero. Derivada em y de e elevado a constante vezes y é a constante, e elevado a constante vezes y. Então, aqui eu tenho o nosso gradiente de f. Se eu quiser aplicar em 0, 1, então eu vou calcular aqui, ó, cosseno de 0, que dá 1. 1 vezes e elevado a 0, que também dá 1. Então, aqui eu tenho 2. E eu vou aplicar aqui 0 vezes 1, né? Então, vai dar 0. Então, por exemplo, aplicando o 0, 1, vai dar o vetor 2, 0. Eu poderia aplicar aqui para quaisquer valores reais. Observação importante, então, pessoal, é que a nossa derivada direcional, ela é o gradiente produto escalar com vetor u. Então, a derivada direcional pode ser vista como um produto interno usando aqui o vetor gradiente. Isso aqui vai expressar, então, a derivada direcional e vai ser a projeção escalar do vetor gradiente sobre o vetor u. Ele pode ser visto dessa forma também. No exemplo 2, pede para determinar a derivada direcional dessa função no ponto 2 e menos 1 na direção desse vetor. Então, nós vamos calcular primeiramente o vetor gradiente no ponto 2 e 1. Então, volta aqui e vamos ver que a derivada direcional produto interno do gradiente com o vetor 1, com o vetor u. Então, calculando o gradiente, eu vou derivar em x, a função dada, derivar em y, vou gerar um vetor, né? Então, tem aqui esse vetor, que é o vetor gradiente. Vamos aplicar 2 para x e menos 1 para y, e vamos obter aqui esse vetor já aplicado no ponto.
Observe, pessoal, que V não é um vetor unitário. Ele foi dado a 2 e 5. 2 na direção I e 5 na direção J. A norma do V, né, o tamanho do vetor V é raiz de 29. Lembrando que o tamanho do vetor é raiz quadrada do A ao quadrado mais o B ao quadrado. Então, dá 25 com 4, raiz de 29, tá? Esse vetor não é unitário, mas se eu sei calcular a norma, né, que é o tamanho do vetor, eu vou achar o vetor unitário na direção de V. Então, V não é unitário, mas tem um vetor U unitário que tem a mesma direção de V. E derivada direcional, eu preciso do vetor unitário, né? Então, vou sempre pegar o vetor que eu já tenho e dividir cada coordenada pelo módulo, né? O tamanho do vetor. Esse vetor U aqui, ó, é unitário. Então, eu vou calcular em cima do vetor U, que é unitário. Então, eu vou fazer o produto interno do F, do gradiente, que eu já tinha calculado aqui, ó, menos 4 e 8, menos 4 e 8. Produto interno com esse vetor U, porque é o que a gente viu aqui na última página. Fazendo esse produto interno, né, basta multiplicar esse por esse e somar 8 vezes isso aqui, que dá esse valor aqui. E aí a gente consegue calcular a derivada direcional nesse ponto e na direção do vetor dado. Então, fica bem simples também calcular a derivada direcional usando que a derivada direcional é o gradiente produto interno com vetor direção dado. Para funções de 3 variáveis, gente, eu posso fazer tudo que eu fiz para de 2 variáveis, tá? Então, funções de 3 variáveis, nós podemos definir derivadas direcionais de modo análogo. Novamente, nós temos que a derivada direcional pode ser interpretada como a taxa de variação da função na direção do vetor unitário U dado. A derivada, então, por definição, da função f no ponto e na direção do vetor unitário dado vai ser limite x0 mais HA, y0 mais HB, z0 mais o HC, menos o f do ponto sobre H, o mesmo quociente de Newton, só que agora tem uma variável a mais, né, que é o z. Se esse limite existe, nós vamos falar então que a função tem derivada direcional na direção dada e o resultado vai ser o resultado limite. Se nós utilizarmos a notação vetorial, nós podemos escrever tanto a definição da derivada direcional, tanto a definição aqui do limite quanto da derivada direcional, nós podemos escrever de forma compacta. Olha, se a gente pega o x0 como sendo um vetor do R2, ou o x0 um vetor do R3, e a gente pode generalizar essa ideia aqui para um vetor do Rn qualquer, eu posso colocar e fica muito parecido com a definição de derivada lá do cálculo 1, né? Lembrando que aqui eu estou fazendo H vezes o vetor U, que pode ser um vetor também do R2 com duas entradas ou do R3. Isso aqui, pessoal, é bem esperado por nós, porque com a ação vetorial da reta, que passa por x0 na direção do vetor U, ela é dada por x igual a x0 mais tu. E aí, quando eu calculo f, o f fica f de x0 mais tu, que vai representar o valor da função f em um ponto dessa reta. Então, nós conseguimos fazer essa definição aqui e a definição fica muito apropriada, tá? E a gente consegue generalizar a ideia, não importando se o vetor x0 ou o vetor u é do R2 ou do R3 ou de qualquer Rn, né, que a gente esteja calculando. Então, essa definição da derivada direcional na forma compacta também é muito utilizada por nós. Lembrando que x0 é ou um vetor do R3 igual está aqui, U é ou um vetor do R3, e aqui também essa definição compacta abarca se o vetor x0 for um vetor do R2 e se o vetor U também for um vetor do R2, o AB que nós vimos na videoaula anterior. Se a função f também de 3 variáveis for diferenciável e u for o vetor que dá a direção, eu posso calcular então a derivada direcional na direção de u, fazendo o produto interno do vetor gradiente, né, que vai aparecer, com o vetor u, que é isso que nós vamos ver, o vetor gradiente de 3, né, do R3 vai ser dado por derivada em x, derivada em y, derivada em z. Podemos ver esse vetor gradiente de forma abreviada, né? Fx, Fy e Fz,
dessa forma aqui também, que é a mesma coisa dessa, e a gente vê claramente que essa derivada direcional é o produto interno do gradiente com o vetor u dado. Lembrando que o vetor gradiente aqui tem 3 entradas e o vetor u dado é unitário e também tem 3 entradas. Então, a gente estende a ideia que a gente viu para a função f de xy, que era de 2 variáveis, para a função de 3 variáveis. Nesse exemplo 3, a gente vai exemplificar isso que eu acabei de falar. Se a função f depende de x, y e z é dada, determine o gradiente de f na letra A e determine a derivada direcional de f no ponto 1, 3, 0 e na direção desse vetor aqui dado. Então, primeiro, fazer o gradiente é fazer derivada parcial em x, derivada em y, derivada em z e gerar esse vetor aqui, né, que é uma função de 3 variáveis, também uma função vetorial. Então, vamos fazer o gradiente da função. Derivada em x vai ser só a constante que multiplica x. Derivada em y é constante, fica bonitinha, paradinha. Seno de alguém derivada é o cosseno do alguém vezes a derivada do alguém. E a derivada do alguém é o z, então fica xz cosseno de yz. E análogo aqui a derivada em z. Considera o x e o y constante e calcula a derivada parcial em z. Então, calculei aqui a derivada parcial em z. Agora, na letra B, calculei as derivadas e gerei o vetor gradiente, né? Na letra B, ele fala o ponto 1, 3, 0, então nós vamos aplicar no lugar do x1, no lugar do y3 e no lugar do z0 aqui. Então, aplicando 1, 3 e 0, vai ficar 0, 0, 3. E o vetor unitário na direção do vetor v, estão vendo que o módulo do vetor v vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, vai ficar 1 com 4 com 1, que vai dar raiz de 6. Então, o módulo de v é raiz de 6, que não é unitário, mas eu tenho um vetor u aqui, que é na mesma direção de v, que vai ser o u, que é 1, o vetor u foi dado 1, 2 e menos 1, sobre o módulo do vetor v em cada. O vetor v foi dado 1, 2 e menos 1, 1, 2, menos 1, eu divido pelo o tamanho dele. Esse vetor u aqui é unitário, então eu vou calcular usando esse vetor unitário, porque a nossa teoria foi construída em cima de vetor unitário. Então, a derivada direcional nesse ponto é o gradiente aplicado a esse ponto, produto interno com vetor unitário na direção v que foi dada. Então, vou fazer o produto interno, pessoal, ó. Gradiente 003, que pode ser escrito como 3K. Produto interno com vetor u. Eu vou fazer, então, 0 vezes 1 sobre raiz de 6, 0 vezes esse, e por último, 3 vezes esse, vai ser só 3 vezes ele, que vai dar esse resultado. E aí a gente tem, então, a derivada direcional aplicada no ponto 1, 3, 0, na direção do vetor v dado. Agora, nós vamos tentar enxergar aqui um teorema que vai nos ajudar muito, que é o seguinte. Suponha que tenhamos uma função f de 2 ou de 3 variáveis e vamos considerar todas as derivadas direcionais possíveis de f num ponto determinado. Isso nos dará a taxa de variação de f em todas as direções possíveis. Podemos, então, nos perguntar, em qual dessas direções f varia mais rapidamente? E qual a taxa máxima de variação? E a resposta dessas perguntas é dada pelo seguinte teorema. O teorema fala o seguinte: suponha que f seja uma função diferenciável de 2 ou de 3 variáveis. O valor máximo da derivada direcional é o módulo do gradiente de f aplicado nesse vetor x, porque pode ser um vetor do R2 ou do R3, e vai ocorrer quando u tem a mesma direção do vetor gradiente. Tá? Então, o valor máximo da derivada direcional, pessoal, ele vai ocorrer quando o vetor u tiver a mesma direção do vetor gradiente. E a demonstração é muito simples. Ó. Derivada direcional é o vetor gradiente, produto interno com o vetor u dado. E aí eu posso aplicar aqui, né, um teorema lá da álgebra linear que fala que quando eu tenho produto interno de dois vetores, isso vai ser
a norma do primeiro, a norma do segundo, cosseno do ângulo formado pelos dois, tá? Esse ângulo, que é o ângulo formado entre o gradiente e o vetor u, ele vai ser maximizado aqui para nós exatamente quando o ângulo for zero, porque vai me dar o cosseno igual a 1, que é o valor máximo do cosseno, né? A gente não tem cosseno de θ que passe de 1. Portanto, pessoal, o valor máximo dessa derivada é o módulo do gradiente, visto que o módulo de 1 é zero e o cosseno máximo que aparece é 1. Então, o módulo do gradiente vai ocorrer exatamente quando o θ for zero, que vai maximizar, né, esse valor da derivada direcional, e o u vai ter que ter a mesma direção do gradiente, do vetor gradiente. Isso é uma informação extremamente importante que nós temos que gravar, tá? Então, vamos repetir. O valor máximo da derivada direcional vai ser representado, esse valor é o módulo, né, do gradiente de f, e vai ocorrer quando o u, que é o vetor que dá a direção da derivada direcional, tiver a mesma direção do vetor gradiente. Vamos ver um exemplo. Pega essa função, determinar a taxa de variação de f no ponto 2, 0, na direção de P até Q. Então, ele não deu o vetor, ele falou de P até Q. Então, nós vamos ter que achar quem que é o vetor, tá? Primeiro, nós vamos calcular aqui o vetor gradiente, que é derivar a f em x e a f em y, deriva a f em x, que dá, ó, quando eu derivo a f em x, dá e elevado a y, então aqui faltou um y, né? Derivando agora em y, dá o próprio AY vezes x. Quando eu aplico agora no ponto 2, 0, e elevado a 0 é 1, né? E aqui vai ficar 2, e elevado a 0, que é 1, então dá esse vetor aqui, 1, 2. O vetor unitário na direção de PQ, porque ele falou na direção de P a Q. Então, eu vou fazer o P meio menos 2, aqui, ó, meio menos 2, que dá menos 1,5. 2 menos 0, achei aqui 2. Então, esse vetor aqui, ó, ele não é unitário, tá? Como que eu acho o vetor unitário? Eu vou calcular aqui quem que é o tamanho desse vetor PQ, que vai dar 5, e vou dividir aqui. Na verdade, não vai dar 5 não, porque esse vetor PQ, ele é 1,5, que é menos 3 meios e 2, né? E aí a gente vai calcular a norma desse vetor e vai dividir o vetor pela norma dele e vai gerar esse vetor aqui, tá? Então, a taxa de variação de f na direção que vai de P até Q vai ser o gradiente, que eu já calculei, que é 1 e 2, e o vetor u, que está aqui. Então, faço o produto, né, que é 1 vezes menos 3 quintos, mais 2 vezes 4 quintos, e vou obter o valor 1, tá? E a letra B pergunta, em que direção F tem a máxima taxa de variação? Qual que é a máxima taxa de variação? Então, de acordo com o teorema anterior, que, né, nós vimos aqui na página anterior, F aumenta mais depressa na direção do gradiente, que é nessa direção aqui. E, além disso, a taxa máxima de variação vai ser o módulo desse vetor, que é o vetor 1, 2, que vai ter o módulo, né, o tamanho igual a raiz de 5. Então, essa é a taxa máxima de variação nesse ponto, que é no ponto dado, né, 2, 0. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Acompanhem a próxima videoaula do canal. Na próxima videoaula, nós falaremos sobre planos tangentes à superfície de nível e falaremos também a importância do vetor gradiente. Então, essa videoaula que ela continua na próxima aqui da playlist. Espero que vocês tenham gostado e até essa próxima aula. Tchau!